Narrativas Compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo Márcio Schettini, que agora vai contar um pouco da experiência dele, né, no curso de letras. Márcio, você está com a palavra. Então, o curso de letras foi muito enriquecedor, assim. Eu acredito que para quem quer ser professor, né, precisa passar por essas experiências, sobretudo assim, experiências com o sarau, né? O sarau, eu acredito que o sarau seja assim um ponto culminante assim para que você possa incentivar o seu aluno. Nós fazíamos muitas apresentações e isso, na verdade, foi fantástico, porque até hoje tem algumas músicas que eu toco para os meus alunos. Né? Você lembra de alguma? Lembro de uma. Qual eu toque? Toca um trechinho, ao menos. Vamos tocar. Essa aqui foi uma apresentação que nós fizemos, acho que na biblioteca, se eu não me recordo bem. Lá no quarto andar da biblioteca, é um salão, porque nós, na época, acho que o Salão Vermelho, não, o Salão do Nobre, estava sendo utilizado para outras coisas, então nós usávamos o quarto andar da biblioteca. Isso daí lembra qual disciplina era? Literatura brasileira? Literatura brasileira. Era o José, né? E agora, José... A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Eu não vou me arriscar mais, não. Delícia, coisa boa. Então, por exemplo, esta é uma música, acho que tinha um LP, né, de várias adaptações do Drummond, eram do Drummond, músicas do Drummond. Só do Drummond, né? Isso. Exato. E aí, naquela até hoje... época, ó, LP, hein? LP, era o bolachão, né? E eu lembro que eu consegui uma gravação, então essas músicas até hoje eu toco para os meus alunos. Eu levei o disco lá, né? Foi, você, eu acho que até copiei de você lá na época, gravei. E até hoje eu uso... Eu acho assim, para quem toca um instrumento, é um desperdício não levar para a sala de aula, né? Eu acabei incentivando muitos colegas de trabalho, não porque... Eu acho que não se incentiva ninguém falando com a pessoa, faça isso, faça aquilo. Mas quando a pessoa percebe que isso dá um resultado, quando ela vê que você usa e os alunos aceitam e gostam, eles acabam, de repente eu vejo lá um amigo entrando com um violãozinho, eu falei, nossa, não sabia que você tocava. Então isso de verdade, incentiva demais, né, o profissional a colocar esses talentos, porque a música ela né, rompe barreiras, ela... Com certeza. Olha, alegra o ambiente, é maravilhoso, né? E às a vezes sala de aula tem que deixar às vezes o aluno chega lá segunda-feira de manhã, aquele sono, né? E a gente também, às vezes... Aí você pega um poema, né, musicado. Antes de você fazer a interpretação, a análise interpretativa dele. E assim, bom, eu acho que eu vou falar isso depois, senão eu vou perder a história da faculdade. Deixa quieto. Não, porque senão a gente não consegue contar tudo. E aí, então, todas essas atividades, inglês, português, literatura estrangeira, brasileira, todas elas atividades, elas ficaram na minha mente até hoje, né? Tinha mais alguém que fazia esse tipo de atividade lá dentro, né? Do professor, se diz? Tinha a professora de literatura, e agora? Literatura inglesa? Era a Fernanda na época. Acho que era a Vera mesmo. A Vera mesmo. Muito bem. A Vera fazia, sim. Fazia, mas eu não me recordo exatamente, mas eu sei que isso me despertou aquele gosto musical que eu sempre tive pela música, pelas letras. Então, aos poucos eu fui entendendo que ali era mesmo o curso que eu queria fazer, porque de verdade quando eu entrei assim, eu tomei um choque, eu falei, será que é aqui que eu quero estar? Mas isso tudo, na verdade, né, somando todos esses desejos, essas habilidades que eu tinha, então acabou me deixando mais assim, muito mais entusiasmado com o curso, né? E aí houve um momento também que eu me envolvi com o teatro, né? O teatro com Catarse, na verdade, eu confesso para você que eu era um pouco tímido. Você sabe, né? Sei, percebia. Eu era um pouco tímido. E como que chegou o convite? Como que foi? Então, aí você me convidou, né, Roberto? Você não convidou, você me convocou para fazer um papel. E
eu gostava de teatro, assim, mas eu tinha um pouco de dificuldade de ensaiar, de me expor, às vezes, na frente das pessoas. Era uma dificuldade, né? Hoje eu não sou tímido, assim, eu acredito que não. Mas eu era bastante, e assim, foi um projeto muito grande, na verdade, de cara, assim, era o Encontro no Bar, né? O Encontro Braulio no Bar. Pedroso. Braulio Pedroso. O Encontro no Bar era uma peça maravilhosa e eu sempre fui muito expressivo, né? Às vezes tem esse hábito de fazer caras e bocas. E o papel foi perfeito, porque eu usava uma maquiagem toda branca. Como é que chamava aquilo? Aquele pasta d'água, né? Pasta d'água. Pasta d'água. A gente até hoje usa Tem. pasta d'água. Usava pasta d'água, só que eu tinha cabelo, né? Naquela época. Passava até batom, né? Passava batom. Era muito caricato mesmo, né? E o personagem era caricato, muitas vezes... Você era o garçom do bar onde ia ter um encontro. Exato, bem lembrado. Eu intermediava um encontro entre dois idosos que estavam buscando novas aventuras, novas paixões, e eles se encontravam, né? Se encontraram ali e eu intermediava esse encontro, né? Então eu... motivando sempre, às vezes... tinha até algumas músicas, eu não vou me lembrar agora, mas eu acabei... Nenhuma? Então, tem um trechinho, mas a letra eu não consigo me lembrar. Na verdade, foi adaptado, né? Não era nem música, né? Eu acho que não era música, era um poema. Não era porque nós que envolvemos o violão na história e você, como você sabia tocar, Exato. Então nós fizemos uma adaptação e aí acho que nós pegamos trechos do texto, né? Algum poema, alguma coisa acho assim. Acho que você me desafiou, daí como para mim eu sempre gostei muito disso, né? Além do desafio de tocar o violão, eu falei, aí seria maravilhoso, aí eu estaria atuando, né? Sim. E tocando. E aí tem uma música que, eu não vou me lembrar, eu só lembro um trechinho, mas era eu fiz algo bem caricato mesmo, porque ela tinha uma pausa e aí eu fazia, posso me levantar um pouco? Pode. Então fazia aquela cara assim, olhando, né? Opa, baixei aqui. Olhando. Não, mas acho que dá, né? Dá, acho que eles pegam. Não dá, né? Saiu. Mas não dá. Sempre muito caricato, né? E a música era mais ou menos assim. Vamos ver se consigo dar. Então eu peguei uma pausa, era uma música bem pausadinha, né? A planta pequena olhando a mãe, árvore alta, pensava em um dia também. Só que daí não vou me lembrar mais. Aí tinha sempre uma pausinha assim, então era bem caricata, né? Então os movimentos eram bem marcados. Então isso era no momento da cena em que o casal congelava a cena, não é isso? Isso foi muito bom, na verdade, né? Congelava a cena e aí tinha esse poema que na verdade foi musicado, que era filosófico mesmo, né? Ele discutia ali a questão, né, que estava acontecendo naquele momento na peça. Então foi uma peça assim que me marcou demais porque... E não tinha mais nenhuma música que você tocava na peça? Tinha, mas eu não vou me lembrar. Não lembro nenhuma. Um dia eu vou me lembrar e com certeza eu vou tocar para você. A gente grava, você põe... Porque tinha acho que duas ou três músicas que não eram músicas, eram poemas que foram musicados. Você musicou. Eu musiquei e aí deixou a peça mais dinâmica, porque a peça tinha... Também não faz muito tempo, né? Quanto tempo faz? Não sei, eu não me lembro muito bem. Porque 1900 e que ano você estava? 93, 94, por aí. Coisa assim, 93, nós vamos falar aí de 19, 26 anos. Olha só. Mais ou menos. É isso mesmo. Né? E daí? Bom, aí... e essa peça, nós tivemos assim, a feliz... você teve a feliz ideia de levar isso para o Asilo dos Velhinhos, né? Para a Vila dos Velhinhos. Acho que nós fomos à Vila dos Velhinhos e a outra instituição também, né? Fomos lá na Zona Norte, acho que tem uma instituição lá. A ideia, na verdade, era trazer essa reflexão para os idosos, né? Porque, na verdade, era um encontro que envolvia os idosos e que trazia essa beleza de que, né, essa ideia de que o amor, ele não tem idade, né? Sim. Ele não tem idade. Então, foi uma peça assim que me marcou demais e eu acho que o teatro ele me trouxe dois benefícios muito, muito grandes. Assim. Primeiro, eu acho que eu consegui me libertar um pouco da minha timidez, né?
aquela coisa de você se expor, de estar ali na frente das pessoas. E para a minha profissão, para a profissão de professor, eu acho que é essencial. E sem contar, eu acho que todo ganho também de conhecimento, né, de poder levar o teatro também para a sala de aula. Porque todo ano, né, tem sempre um livro paradidático que é uma peça teatral. A gente sempre faz questão de colocar justamente para explorar a linguagem do teatro, que é uma linguagem completamente diferente, né, da linguagem dos contos, da literatura de maneira geral. Então, eu acredito que esses dois ganhos, assim, eles não têm preço, né? É um valor, assim, imensurável na minha profissão, né? Então, sensacional. E, para terminar, a gente podia falar um pouquinho também que eu conheci a minha esposa na faculdade, né? Isso, Olha, isso na verdade, acho que foi no último ano de faculdade, ou no segundo, não lembro muito bem, porque não era semestre, né? Acho que não era semestre, era semestre sim, né? Na verdade, naquele momento já era, né? Já era semestre. E a Silvia, minha esposa, ela estudava na mesma sala que eu. E um dia, né, eu estava numa aula de teologia, alguma coisa, Sim, ensino religioso. Introdução à teologia. Introdução à teologia. Era uma sexta-feira, as duas últimas aulas, né? Imagine você, tá todo mundo já assim, né, vendo estrelas. De repente, alguma coisa me puxa, né, o olhar assim para o outro lado da sala, e foi estranho porque eu nunca tinha olhado para a Silvia daquele jeito. E aí eu olhei, ela olhou para mim, sabe quando, né, parece que veio a voz ali dentro e fala assim: olha para ela, rapaz, né? Essa mulher é especial, né? E aí nasceu, né, no começo assim o namoro, né, foi e tal, e aí a gente acabou se apaixonando. Aí tivemos a Marcela, que aliás vai ser mãe, ou seja, nós vamos ser avós. Olha que né? bonito, Que coisa de louco. E tem o Matheus, agora com 22 também. Então, nós estamos há 26 anos juntos já. Sim. 26 para 27, né? E tudo, assim, caminhou muito bem, na verdade, né? Nós unimos nossos corações ali. Então, muita coisa aconteceu na faculdade, assim, muita coisa boa, muita coisa que mudou minha vida, né? Para sempre. Sim. Para sempre. E o teatro, sem dúvida, fazia parte disso, né? Não tinha como deixar de lado. E tudo que na verdade somou, né, na minha vida dentro da faculdade, eu levo para a sala de aula até hoje. Então, a sala de aula é onde eu consegui colocar os meus talentos, as minhas habilidades lá de trás, né, quando ela foi interrompida no Senai, né, nos cursos técnicos. E eu trouxe de volta e olha só, né, já são mais de quase a mesma idade que eu tenho com a Silvia, praticamente, eu tenho sala de aula, né, 25, 26 anos. E é interessante que vocês caminharam juntos profissionalmente, muita coisa. Caminhamos. Também, né? Ela não seguiu, na verdade, ela não dava aula de português, mas ela sempre foi professora, né? Sim, é a educação. E depois nós temos aí uma outra história para contar, que seria esse momento da nossa vida, né? Um momento mais atual, assim. Certo. Então nós vamos dar uma pequena pausa e vamos para daí mais um bloco, quando você vai contar a respeito disso. Perfeito. Então, nós vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouco estaremos voltando com o Márcio contando da fase atual da vida profissional e artística dele. Até já.